Hello, jovens! Olha eu aqui de novo na área, professora Daisy, para mais uma aula de física com vocês. Galerinha, quem lembra que nós estávamos aí conversando a aula passada? Bom, nós estávamos falando de lei de Lenz, certo? Nós vimos também anteriormente, na lei de Faraday, que trabalha a questão da variação do fluxo do campo, né, pelo tempo. E nós vimos que a lei de Lenz, ela veio justamente trabalhar o quê? O sentido da corrente elétrica induzida no condutor mediante a variação do fluxo magnético. Bom, o que nós vimos? Vamos relembrar, antes de começar a nossa aula de hoje? Nós vimos o seguinte, que para ter corrente elétrica induzida em um condutor, que nós vimos lá um exemplo como sendo uma espira, nós temos que ter a variação do fluxo magnético da fonte, certo? Para ter essa variação, nós vimos algumas condições. Vamos ver quais são essas condições? Olha só, lembra aqui comigo, eu tenho campo magnético constante. Ah, professora, eu tenho um campo magnético lá constante, ok? Se o movimento relativo do meu ímã, que no caso é minha fonte, for nula em relação ali à minha espira, eu não vou ter corrente elétrica induzida. Eu tenho que ter o quê? Movimento relativo. Mas se movimento relativo é de qualquer forma, pessoal? Não. Nós vimos que se tanto a fonte quanto a espira se moverem na mesma direção e no mesmo sentido com velocidades iguais, eu também não tenho corrente elétrica induzida. Quais são as condições? Ou eu tenho mesma direção e sentido oposto, certo? Ou eu vou aqui parar o meu condutor e vou variar a minha fonte, ou eu vou parar a minha fonte, variar o meu condutor, ou também eu posso rotacionar aqui o meu condutor ou aumentar e diminuir a área desse condutor, certo? Isso quando o campo magnético tem o mesmo valor. Ou quando eu tenho aqui a minha fonte e o meu condutor e o meu fluxo desse campo está diminuindo com o passar do tempo. Aí eu também vou ter corrente elétrica induzida, certo? Aí nós vimos que quando eu tenho aqui, ó, o afastamento da minha fonte, eu vou ter diminuição do fluxo magnético, eu vou ter corrente no sentido horário. Quando eu aproximo essa minha fonte desse meu condutor, eu estou aumentando o fluxo magnético, eu vou ter corrente induzida no sentido que? Anti-horário, certo? E hoje, pessoal, o que nós vamos trabalhar? Se liga lá, olha só. Hoje nós vamos ver algumas aplicações e uma dessas aplicações são os dínamos, certo? Então nós temos ali, nós estudamos a lei de Lenz, estudamos algumas coisas, resolvemos exercícios e hoje a gente vai fazer algumas aplicações também e ver mais conteúdos, ok? E aqui como habilidades, pessoal, a gente tem resolver problemas que envolvam as leis de Faraday e Lenz, ok? Então aqui, resolver problemas que envolvam aí as leis de Faraday e Lenz, tá? E aqui nós vamos começar, como eu falei para vocês, pelas aplicações. Então aqui nós temos aplicações da indução eletromagnética, tá? Em máquinas elétricas, dínamo é um aparelho que gera corrente contínua, convertendo energia mecânica em energia elétrica através de indução eletromagnética. É constituído por um ímã em uma bobina. A energia mecânica de um rio, por exemplo, faz girar o eixo no qual se encontra o ímã, fazendo alterar os polos norte e sul na bobina e, por indução, geram corrente, né? Geram, no caso, uma energia elétrica e campo magnético, tá, pessoal? Exemplos também, alguns aparelhos, aqueles aparelhos de DVD, quem usava aparelho de DVD em casa, se você for desmontar, tem dínamo ali dentro, ok? Impressora, alguns computadores mais antigos, né? Eu já montei impressora para tirar esses dínamos aí também, tá bom? Já desmontei DVD para tirar os dínamos menores para fazer experimento. Então, tem aí uns aparelhos que tem dínamos e justamente trabalham com essa questão da indução eletromagnética e converte essa energia mecânica aí, olha só, em energia, deixa eu voltar aqui, em energia elétrica, tá? Pessoal, continuando aqui, olha só, deixa eu só pegar minha canetinha para eu riscar aqui com vocês.
ok? E nesse caso aqui a gente tem um eixo, e esse eixo ele tem que ser rotacionado, ele tem que girar por causa de alguma coisa, e aí quando você gira, você vai ter essa variação de fluxo magnético, tá bom? E você vai conseguir induzir essa corrente aí, tá? O contrário e ou contrapartida, ou seja, a bobina no eixo também é possível e faz o mesmo desenvolvimento, daí o campo, tá, pessoal? Nesse caso aí desenvolve o campo, ok? Os dínamos podem retirar energia mecânica das turbinas, que podem ser frias, no caso de queda d'água, ou quentes, no caso de vapor d'água, né? Então, aqui, quando a gente fala frias, né, pode ser em usinas ou alguma coisa que envolva a geração com água, né, pessoal, para poder rotacionar esse eixo aí, ou quentes lá nas termoelétricas, que envolve a questão do vapor d'água, quando envolve aquecimento, tá bom? E aqui nesse caso, a gente tem o eixo, a gente tem uma bobina aqui, que ele é emaranhado de fios, que eu falei para vocês aí em aulas passadas, e a gente tem um ímã. E a gente sabe que ímã tem o quê? 2 polos, né? Tem polo norte e tem o polo sul. E aqui a gente vai trabalhar a respeito das polaridades desse ímã. Então vamos lá, olha só, as polaridades do ímã são invertidas a cada 360 graus de rotação para que o dínamo gere uma corrente contínua, ao contrário dos alternadores. Então aqui, ó, para se gerar essa corrente contínua aí, você tem que inverter essa polaridade e a cada giro, né, completo, que é 360 graus, você tem aí, ele vai gerar essa corrente contínua, tá, pessoal? Ao contrário dos alternadores, que transformam a energia mecânica em energia elétrica alternada. É por isso que é alternadores, tá? Quando eu preciso aí de energia elétrica alternada, geralmente é para se transmitir a longa distância, né? A gente usa alternador. Quando você precisa alimentar um aparelho, coisa mais simples, você precisa de uma corrente contínua, aí você usa o dínamo, ok? E aqui, ou seja, que possuem pausas, tá? Então aqui no caso eu vou ter essas pausas, né? O gráfico da corrente contínua, ele é justamente algo que oscila dessa forma, ok? Da alternada, enquanto da contínua é uma reta, né? Por isso que ela é contínua. E aqui, como da alternada é dessa forma, a gente trabalha com pulsos, né? Por exemplo, 60 Hz por segundo, então são 60 oscilações a cada segundo, eu estou falando de algo alternado. Quando é contínuo, é dessa forma aqui. É por isso que alternado, você consegue transmitir a corrente alternada às longas distâncias, né? Sem muita perda aí, ok? E aqui, pessoal, mas essas pausas são rápidas, que não são detectáveis, tá? Você não vai ver, em questão de energia elétrica alternada, você não vai conseguir identificar essa pausa, ok? E aqui a gente tem uma simulação, um desenho assim bem colorido, né? Aqui é uma simulação gerada em computador das linhas magnéticas continuamente geradas e distorcidas pelo núcleo metálico da Terra. E aqui o experimento quer reproduzir esse campo magnético autossustentado, ok? É só um experimento aqui que foi colocado. Bom, professora, você falou do dínamo. O dínamo ele tem essa questão aí da indução da corrente, né? Ele tem um eixo, ele tem uma bobina, tem uns ímãs, ele gera aí corrente contínua. Tem uma imagem? Tem, pessoal, olha só. Tá aqui a imagem de um dínamo, ok? E aqui no interior do dínamo existe um fio condutor em espiral, tá bom? E ímãs com a mesma polaridade direcionadas para a espiral. Então aqui a gente tem a bobina indutora, tá bem aqui, ok? Aqui você tem o eixo, ó, como você pode observar aqui, tem o coletor, então ele tem toda uma sériezinha de coisinhas aqui para o seu funcionamento, tá? E aqui, como eu falei para vocês, a gente tem os ímãs com a mesma polaridade direcionadas para a espiral. Bom, quando os ímãs são movimentados de uma forma circular, seu campo magnético atrai os elétrons do condutor, de forma a fazer com que esses elétrons passem para outra parte do fio, ok? Então aqui, pessoal, começou a movimentar esse ímã, tá?
Como ali é um dínamo, vocês podem perceber um eixo, então vai ser de forma circular. Então, você movimentou os ímãs de forma circular, certo? O campo magnético vai fazer o quê? Opa, os elétronzinhos vão sentir a presença desse campo, vão ficar todos assanhadinhos, né? Vão ficar atraídos aí pelo campo magnético desse condutor, ok? Aí o que vai acontecer? Opa, ficou atraído pelo campo magnético desse condutor, eles vão passar para outra parte do fio, ok? E aqui, no caso da existência de um metal, os elétrons puxados fariam existir uma diferença de potencial DDP e assim uma tensão induzida. Então aqui, pessoal, uma forma de induzir tensão, certo? E vamos continuar com o processo aqui. Sobre os principais componentes de um dínamo, vamos ver o que nós temos aqui, pessoal. Principais componentes: o campo eletromagnético. Nesse caso aqui, a gente está falando de eletroímã fixo, constituído por uma barra de ferro e bobinas, ok? Quando exposta a uma corrente carregada eletricamente, cria-se um campo magnético, ok? Então, esse campo magnético aqui, como foi falado, ele só é criado quando é exposto a uma corrente eletricamente carregada, tá? E como outro componente principal aqui nós temos o comutador, que são placas condutoras que são isoladas umas das outras e ligadas à bobina do campo, recebendo e retirando a corrente alternada e induzida. Então essas plaquinhas aí, pessoal, que são isoladas, claro, né, porque senão elas não iam conseguir fazer isso daí, elas são ligadas à bobina e elas vão retirar essa corrente induzida aí para poder mandar para algum lugar, ok? O que nós temos mais aqui como os principais componentes de um dínamo? Nós temos também o eixo, que é a parte cilíndrica que transmite o movimento de rotação à armadura do dínamo. Então, toda essa armadura do dínamo aí é ligada a um eixo e ele que vai fazer essa movimentação para fazer todo o processo. Nós temos também o quadro, que é a caixa metálica que abriga o campo magnético, ok? Então, nós temos aí o quadro também. Nós temos a ventoinha, pessoal, que bonitinho. Essa ventoinha é o dispositivo compás que permite a circulação do ar de modo a resfriar o dínamo, certo? Porque nesse processo aí de movimentação, a gente tem que entender que essa movimentação vai gerar o quê? Energia térmica, né? Então, você tem essa energia mecânica aí, eu também vou ter energia térmica gerada por esse movimento aí, ok? Então, tem que ter alguma coisa ali dentro que esfrie esse equipamento, tá? Na mesma coisa quando você vê naqueles CPUs lá dos computadores, né? Você tem aquelas ventoinhas lá para poder resfriar o sistema. Então, a maioria dos sistemas tem esse resfriadorzinho aí, ok? Vamos continuar, olha só. E lá, pessoal, como os principais componentes, o que nós temos mais? A armadura, que é a parte móvel do dínamo, que é constituída por uma bobina que produz uma corrente elétrica à medida que gira dentro do campo, ok? E também aqui, ó, para fechar, nós temos a bobina, que é o fio condutor, que é enrolado em torno do cilindro da armadura, que gira no campo, né? Nesse caso aqui, ó, que gira no campo magnético produzido pelo indutor para criar a corrente elétrica, ok? E aqui para fechar, a pausa dramática, nós temos a escova condutor, que é friccionado contra as placas do comutador e transmite, pessoal, a corrente contínua produzida pelo dínamo a um circuito exterior, né, para o seu funcionamento. E aqui, olha só, nós temos um dos primeiros dínamos, olha o tamanho disso, né? É lá de 1855. Se liga aqui na engenhoca, né, que a pessoa fez aqui para poder fazer essa finalidade, né, pessoal? Coisa que na época não era fácil, assim, não era trivial de se pensar, ok? Até evoluir no que nós temos hoje, tá bom? Nós temos outra aqui, esse aqui já é de 1860, né? Esse aqui é do italiano. Então, olha só o tamanhozão desse dínamo aqui, né?
Você vê, é tão antigo que nem tinha foto, né, pessoal? Tem o desenho aqui do projeto, ok? Nós temos vários outros também, deixa eu ver, esse aqui... tá aqui o outro, olha só, esse aqui é belga, bonitinho, né? Parece um arco aqui de 1871, esse daí, ok? Então, ao longo da história, eles foram aperfeiçoados, né, pessoal? Até ficarem bem pequenos também para caberem em equipamentos, ok? Bom, nós vimos aí os dínamos, nós vimos os principais componentes, nós vimos para que serve e vamos fazer alguns exemplos. Que tal? Vamos lá? Olha só, primeiro exemplo, pessoal. Essa é do Enem de 2014 e olha só, vocês podem ver pela figura que até parece com o que nós estávamos aí trabalhando a aula passada. Eu até mostrei um pouco no simulador para vocês, né? Então vamos ver, olha só. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar o ímã e uma espira em sentidos opostos, como com o módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustra a figura. E, pessoal, esse enunciado aqui trabalha basicamente o que nós estávamos falando, né? Para induzir corrente elétrica num condutor, a gente tem que ter variação do fluxo magnético. E nesse caso ali, vocês viram que na questão, para eu ter essa variação do fluxo magnético, a gente teve que a movimentação em sentidos opostos, tanto da fonte quanto do condutor. Aí sim, ó, você tem uma movimentação no sentido oposto, pode ser a aproximação, o afastamento, eu vou ter variação do fluxo e eu vou produzir uma corrente elétrica induzida. E nós vimos que esse movimento relativo, como eu falei já e vou frisar novamente, tem que ser em sentido oposto, certo? Pode até ter velocidade igual, mas tem que ser em sentido oposto, entendido? Vamos continuar ali, olha só. Então, tá ali. Ó, vocês podem ver, o ímã está para um sentido com a velocidade V e a fonte está para o outro. Então, eu vou ter ali uma corrente induzida. E ali tem um amperímetro, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, esse amperímetro, ele vai apontar essa passagem de corrente. Se for muito pequenininha, você pode usar aí um galvanômetro também, tá? Mas aí esse amperímetro serve. Ó, tá aqui o B para poder representar o fluxo do campo, né, o valor do campo, e está aqui a velocidade, ok? E esse cara aqui marca a corrente. Bom, pessoal, vamos continuar, olha só. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido apresentado na figura, vamos ver aqui, ó. Com o mesmo sentido apresentado na figura, como vocês podem ver, ó. Uma corrente nesse sentido aqui, ok? Utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para A. Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Deixa eu até apagar aqui, eu já risquei demais. A gente tem um ímã indo num sentido. A gente tem a nossa solenoide, ou nesse caso aqui pode ser um conjunto de bobinas, né, pessoal? Que são essas voltas aí de condutor. No outro sentido, certo? E nesse caso aqui, eu estou fazendo o afastamento, eu estou diminuindo o fluxo de campo, eu estou induzindo uma corrente, olha só, nesse sentido aqui, certo? Então, a nossa corrente, ó, ela está sendo induzida nesse sentido aqui, ok? Entendido? Aí ele pergunta o seguinte, para eu ter essa mesma corrente nesse sentido, o que eu posso fazer com essa bobina aqui? É o que ele está perguntando, olha aí, ó. Certo? Então, o que eu posso fazer para ter isso daí? Mover a espira para A, letra A, esquerda, e o ímã para direita, com polaridade invertida. Pessoal, olha só, aí se eu mover isso para a esquerda, aqui, ó, ele já tá um para a esquerda aqui, minha esquerda no caso, ok? E aqui já está para a direita. Para ter essa corrente aqui, olha só o que aconteceu, eu tenho que estar com o polo norte virado para cá. Se eu inverter esse polo para cá, não vou ter o mesmo efeito, entendido? Letra B, direita, ou seja, eu vou mover aí
espira para a direita e o ímã para a esquerda, com polaridade invertida. Então aqui, tá aqui para a direita e o outro para a esquerda com polaridade, invertida, ok? Então nós vamos ficar com essa daqui. A outra aqui fala mover para a esquerda e o ímã para a esquerda, com a mesma polaridade, esquerda, esquerda, mesmo sentido, não rola, né, pessoal? Letra D, direita e manter o ímã em repouso, também não vai rolar, né, com a polaridade invertida. E esquerda e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade. Então, nesse caso aqui, peraí. Nós vamos ficar assim, galerinha, olha só. Esquerda, aqui no caso, eu me confundi, é a espira, ok? Então, eu vou mover a espira para a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida, tá bom? E aqui nesse caso, olha só, é expira. Eu falei uma coisa, fiz outra. Expira. Aí direita e o ímã para a esquerda. Então aqui está o oposto, tá bom? E aqui, olha só para a gente ver que segundo a lei de Lenz, o sentido do campo induzido pela corrente é o oposto da variação do campo magnético que deu origem. Por isso, tá? Se houver diminuição do fluxo magnético, a corrente criada criará um campo magnético de mesmo sentido do fluxo magnético da fonte, tá bom? E se houver um aumento, a corrente criada gerará um campo magnético oposto ao fluxo da fonte. E aqui, olha só, para colocar o que eu tinha falado para vocês, ok? Uma corrente elétrica sai do polo positivo para o polo negativo e no experimento o campo magnético gerado pela corrente na espira, tá aqui, campo magnético, é da esquerda para a direita e deve se opor à variação do campo magnético gerado pelo ímã, ok? Tá aqui, esse aqui é o gerado pelo ímã e de ímã, e aqui é o gerado pela corrente da espira, ok? C de corrente da espira, tá bom? Conforme a figura do enunciado, pessoal, ok? Tá aqui, ok? Só cuidado para não fazer que não fiz, confundir esquerda com direita, ok, pessoal? Então aqui, letra A esquerda e o ímã para a direita, com a polaridade invertida, entendido? E tá aqui a figurinha, como mostra a figura do enunciado, tá bom? E aqui, o que nós temos mais? Campo magnético gerado pela corrente na espira, tá ali, a corrente na espira tem a sua direção perpendicular ao plano da espira e o sentido conforme a regra da mão direita exposta na figura a seguir. Tá aqui, Tá aqui o campo, tá? Ok, pessoal? Tem que ser perpendicular isso daí, né? Então, tem que ser perpendicular entre essas correntes aí, tá bom? Entendido isso? E aqui, pessoal, a gente pode analisar também as alternativas, que eu estava falando para vocês, olha só, tá aqui a análise das alternativas. Vamos analisar aí cada uma das alternativas para ver, olha só, alternativa A, movendo o ímã para a direita, com a polaridade invertida, e a espira da esquerda para a direita, com o campo magnético do ímã, tá aqui, o campo magnético do ímã irá aumentar, né, da direita para a esquerda, nesse caso, porque se eu fosse para o outro lado ele ia diminuir, então ele vai aumentar da esquerda para a direita, tá, pessoal? Assim, o campo magnético induzido pela corrente, que é a corrente que passa na espira, então vai induzir um campo, né, será da esquerda para a direita, contrário ao aumento do campo gerado pela corrente induzida, conforme o necessário, ok? Ela vai ser verdadeira por causa disso, tá bom? E as outras, professora, como é que você falsas? Tem explicação? Tá aqui também a explicação, tá, pessoal? Deixei aqui, olha só. Na alternativa B, se a gente move o ímã da esquerda para a direita, com polaridade invertida, o campo magnético do ímã, que está sendo movido aí, da esquerda para a direita, irá diminuir, tá? Então, se mover o ímã da esquerda para a direita naquela figura e inverter aquela polaridade que estava lá, a gente vai diminuir esse campo, ok? Se eu vou diminuir o campo magnético da minha fonte, o campo magnético induzido pela corrente, que vai passar a corrente, né, no meu condutor, será da direita para a esquerda,
contrário à diminuição do campo magnético do ímã, o que não corresponde ao objetivo do experimento, tá, pessoal? Lá no experimento eu queria ter a corrente, ó, nesse sentido aqui, tá bom? E na alternativa C, movendo o ímã da direita para a esquerda com polaridade da figura do enunciado e a espira da direita para a esquerda, pode não haver variação do campo magnético do ímã, ok? Porque aí eu vou ter um movimento relativo, né, pessoal? Com velocidade constante, então não vou ter variação do campo. E para induzir corrente, para a gente poder analisar, eu tenho que ter o quê? Variação do campo magnético do meu ímã. Então, se você mover o ímã aí da direita para a esquerda com a polaridade da figura do enunciado e a espira, nesse caso, da direita para a esquerda, pode não haver. Então, eu não vou poder aí analisar o sentido da minha corrente, ok? O que nós temos mais de análise, pessoal? Olha só, na alternativa D, movendo-se a espira da esquerda para a direita e mantendo o ímã em repouso com polaridade invertida, então nesse caso aqui só está movendo a espira da esquerda para a direita, ou seja, a gente pode falar que ela está, se o ímã está daquele lado lá, eu posso falar se eu estou movendo da esquerda para a direita, eu estou afastando, né? Então, se eu estou movendo ali da direita para a esquerda, mantendo o ímã em repouso com polaridade invertida da figura do enunciado, o campo magnético induzido pela corrente, né, devido à indução dessa corrente, será da direita para a esquerda. Ao contrário, a diminuição do campo magnético do ímã, tá, pessoal? Então, eu vou ter a corrente no outro sentido e essa aqui vai ficar falsa. E para fechar a nossa análise, olha só. A pausa dramática. Com certeza vocês já sabem o que eu faço nessa pausa dramática, né, gente? Mastigar H2O aqui. Então, olha só, alternativa E. Movendo-se a espira da direita para a esquerda e mantendo o ímã parado com a polaridade da figura do enunciado. O campo magnético induzido pela corrente, nesse caso, corrente induzida, será da direita para a esquerda. Então, olha só, ímã da direita para a esquerda, certo? Vai gerar o quê? Uma corrente induzida e a corrente induzida gera, por sua vez, um campo e esse campo também é da direita para a esquerda, gente, mas o campo da corrente, tá bom? O campo do ímã vai ser para o outro lado, contrário ao aumento do campo magnético, né? Como eu tinha falado para vocês, e eu também não vou ter a corrente no sentido que está no enunciado, então, essa aqui também é o quê? Falsa, entendido? Então, aí, peguem de novo depois essa questão, vale a pena ler, tá, pessoal? De novo aqui as explicações e ver o porquê é verdadeira. Lembrando que você tem que focar, é o seguinte, presta atenção onde está movendo o ímã. Nesse caso aqui, ó, eu estou movendo o ímã para a direita, com a polaridade invertida. E a espira da esquerda para a direita. Então, tu move o ímã para a direita, a espira da direita para a esquerda, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, tu vai estar aproximando, então você está aumentando o campo magnético do ímã, né? O fluxo do campo magnético do ímã, ok? Que nesse caso aqui, ó, vai aumentar para onde? Para a esquerda, porque aqui tu está movendo o ímãzinho ali perto, tá? Assim, o que vai acontecer com o campo magnético da corrente induzida? Vai ser da esquerda para a direita, ok? Que é contrário ao aumento disso aqui. Então, se eu mover o meu ímã para a direita, com essa polaridade invertida, eu vou fazendo o quê? Aumentar o campo magnético da fonte, né? O fluxo desse campo. Se eu estou aumentando aqui, o que vai acontecer com o campo magnético da corrente? Esquerda para a direita, porque ele vai ser contrário ao aumento disso daqui. Então, a corrente vai ficar lá no sentido da figura, ok? Analisem direitinho essa questão depois, tá, pessoal? Que ela é bem teórica, vale a pena, ok? E aqui nós vamos trabalhar também, olha só, as correntes de Foucault. O que seria isso? Quando um fluxo magnético varia através de uma superfície sólida, né? Então, você imagina aí uma chapa de metal condutor,
né? Uma chapa mesmo, ok? Imagine que você tem ali, ó, tá aqui, para dizer que minha mão é uma chapa, tá certo? Que a espira geralmente está aqui, é circular, né? Eu posso até passar a unha por dentro dela. Agora, imagine que você tem um sólido aqui, um condutor, e através disso daqui, ó, eu tenho variação de fluxo, ok? Então, você imagina ali um caderno, um livro que seja feito de um material condutor, e ali por aquele sólido você consegue fazer a variação desse fluxo, tá bom? Então, vamos continuar, pessoal, olha só. E ali, ele continua o seguinte, e não apenas delimitada por um condutor, como foi visto em indução eletromagnética. Então, a gente tem a superfície sólida. Imagine que eu consigo fazer variação de fluxo nessa superfície, ok? E o que vai acontecer? A criação de uma corrente induzida sobre ele, como se toda a superfície fosse composta por uma combinação de espiras muito finas justapostas, que seria bem assim, ó, bem próximo, né, pessoal? Então, imagina aqui, ó, aqui no quadro fica difícil a gente fechar, né? Então, você imagina aí várias espiras justapostas. O que vai acontecer? A gente tem aqui o sólido, certo? E o nosso sólido, imagine aqui, que ele consiga ser atravessado por um fluxo magnético, ok? O nome dado a estas correntes é homenagem ao físico astrônomo francês Jean Bernard Léon Foucault, tá, pessoal? Que foi quem primeiro mostrou a existência delas, né? Então, vocês podem ver que até agora nós estávamos estudando espiras, né, solenoides e tudo mais. Então, Foucault fez essa experiência aí, ok? Considerando essa superfície sólida aí, não apenas delimitada por um condutor, tá bom? Bom, olha só. Devido às suas dimensões consideráveis, a superfície sofre dissipação de energia por efeito Joule. Lembrando lá do efeito Joule, quem lembra, nós vimos, o efeito Joule é a dissipação de energia, ou seja, é quando a energia, parte da energia lá, ela se transforma em energia térmica, né? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho aí dissipação de energia, ou seja, parte dessa energia é transformada em energia térmica pelo efeito Joule, ou seja, aquecimento ali do sistema, eu vou ter o quê, pessoal? Se está aquecendo o sistema, energia térmica gera o quê? Aumento de temperatura, ok? E nesse caso aqui, o que torna possível utilizar estas correntes como aquecedores. Por exemplo, em um forno de indução, que tem uma passagem de correntes de Foucault como princípio de funcionamento, pessoal. Então, olha só, tem equipamentos, hoje em dia, que utilizam disso daqui, ok? Então, por exemplo, olha só, o que vai acontecer aqui? Ó, vamos voltar. Eu tenho fluxo magnético, varia através de uma superfície sólida, certo? Com isso, eu vou ter criação de corrente induzida em toda a superfície, como se fossem várias espiras justapostas, né? Como eu tentei desenhar aqui, sem muito sucesso, né? Mas eu tentei. Então, pessoal, essas correntes, elas levam o nome do físico. E qual é a consequência disso? Devido às dimensões desse sólido, nesse caso, a superfície, o que vai acontecer? Vai dissipar energia por efeito Joule. Então, dissipa energia o quê? Térmica. Então, com isso, eu vou ter o quê? Aumento de temperatura, tá? Então, você pode usar esse tipo de dispositivo, por exemplo, vou colocar nessa palavra, em correntes como aquecedores, né? Por exemplo, em forno de indução. Então, tem uns fornos aí de indução que utilizam justamente esse princípio para fazer aquecimento na preparação de alimentos, ok? Que tem a passagem de corrente de Foucault como princípio de funcionamento, tá? Pessoal, em circuitos eletrônicos, onde a dissipação por efeito Joule é altamente indesejável, pois pode danificar seus componentes. Tem vários circuitos, como eu tinha falado para vocês, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplozinho assim, simples, uma lâmpada incandescente. Né? O que acontece com a lâmpada incandescente? A gente vai ter ali a passagem da corrente, certo? O que vai acontecer? Ali a gente, dentro daquela lâmpadazinha tem um filamento tungstênio, né? Você vai ali passar a corrente, vai energizar
esse filamento. E, enfim, a gente tem todo um processo que vai, parte da energia elétrica é para gerar o que? Energia luminosa, que é o objetivo. Mas qual era o problema grande da lâmpada incandescente? Muito dessa energia é o que, pessoal? Dissipada, certo? Ela é dissipada, ou seja, vira energia térmica e a gente não utiliza para iluminar, certo? Só a energia luminosa. Então, aquelas lâmpadas esquentavam muito. Quem lembra da lâmpada incandescente era assim. Então, tem circuitos que o efeito Joule, ou seja, que essa energia dissipada através da passagem da corrente, é indesejável, não é para aquecer, né? Não tem finalidade. Mas, quando se trata desse mecanismo aí que nós estávamos falando, o objetivo já seria esse, ok? Vamos continuar, olha só. Então, ali, pessoal, ó, como a gente falou, né? Isso é indesejável em alguns, porque pode danificar os componentes, mas é frequente a utilização de materiais laminados ou formados por pequenas placas isoladas entre si, a fim de diminuir a dissipação de energia, ok? E aqui, olha só para a gente dar uma olhada, nós temos as correntes de Foucault, aqui estão representadas em vermelho, tá, pessoal? Então, olha só, você pode ver, esse aqui é o sólido que eu falei para vocês, tá? Então, tá aqui, ó, nosso sólido, como vocês podem... Deixa eu trocar a cor da caneta. Deixa eu ver uma cor que não tem aqui. Eu vou pegar esse azul aqui, pronto. Então, olha só, você tem um sólido, né? Então, imagina mesmo, uma placa, olha só, tá aqui o nosso sólido, ok? Tá aqui uma curvinha, né? Tá aqui a nossa área. E aqui o nosso ímã. Vocês podem ver que eu tenho um ímã, ó, com a polaridade norte perto aqui da placa, né, pessoal? O que vai acontecer? Ó, a gente pode ter a movimentação dessa placa, como vocês podem ver, certo? E a gente pode ter a movimentação desse ímã. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Ó, eu estou movimentando a placa aqui, certo? Perto desse campo. E aqui, gente, pelas setinhas verdes, vocês podem perceber que esse fluxo de campo magnético do ímã, que está representado aqui, ó, pela letra B, de verde, né, atravessa esse condutor sólido. Então, vocês podem ver que é diferente de uma espira. Aqui, então, ele está atravessando. Imagine que ele está vindo aqui e está atravessando aqui, ó. Deixa eu trocar a corzinha. Ó, está atravessando aqui para o outro lado. Então, aqui, o que está acontecendo? Eu tenho variação de fluxo de campo através de um condutor. Então, a gente também vai ter correntes induzidas. E aqui vocês podem ver, olha só, essas correntes induzidas, ó, polo norte do ímã, atravessando aqui o fluxo. Vocês podem ver aqui o sentido da nossa corrente induzida aqui, olha só. Tá vendo, ó? Ok? Que está representado o quê? Por vermelho. Então, a gente pode induzir, sim, corrente numa placa de metal, tá, pessoal? Quando se move sob o ímã. Então, eu tenho uma placa aqui embaixo do ímã, no caso, sob o ímã, e a gente está movimentando aí, então eu consigo induzir essas correntes representadas por vermelho. E aqui, ó, para induzir essa corrente, a gente tem o campo magnético, nesse caso aqui, direcionado para baixo, que está atravessando a nossa placa aí, ok? Então, aqui, deixa eu apagar rapidinho, vocês podem ver que é o que nós estávamos ilustrando, tá, pessoal? Então, a gente tem fluxo de campo que está atravessando essa placa, ok? A gente tem esse fluxo aí que está atravessando essa placa. E aqui a gente pode observar mais o seguinte, deixa eu pegar a cozinha de caneta aqui. E aqui a gente pode observar mais o seguinte, professora, e essas outras setas? A gente tem que lembrar, pessoal, olha só, placa se movimentando, certo? Plaquinha está se movimentando, perto do campo magnético, eu tenho indução de corrente, ok? Que está aqui em vermelho, tá bom? Aqui vocês podem perceber, ó, como é que essas correntes estão induzidas, ó. Ó, tá aqui a setinha, tá aqui a setinha. O que vai acontecer aqui? Nós sabemos que eu tenho o campo da fonte. Lembra que eu falei para vocês que quando eu vou induzir corrente no condutor, eu também tenho o quê? Campo induzido pela corrente. Lembra, pessoal? Eu tenho campo
da fonte, do condutor, e eu tenho o campo da corrente. Nesse caso aqui, o campo do condutor está representado de verde, certo? E o campo da corrente, olha só, vocês podem ver, está representado aqui, ó, de azulzinho. Então, aqui pela regra da mão direita, ó, você tem aqui, a corrente nesse sentido, ok? Se a corrente, olha só, está nesse sentido, você vai ter o sentido do seu campo aqui. Nesse caso aqui, olha só o que está acontecendo, ó, ela está fazendo isso aqui, como vocês podem observar, ok? E aqui, olha só, pela regrinha da mão direita, a gente vê o sentido dessa corrente, lembrando que é perpendicular, né, pessoal? Olha só, se liga aqui, ó. Ó, você tem um aqui, tá vendo, ó, representado, campo gerado pela corrente e o outro campo gerado pela corrente. Então, ali a gente pode ver o sentido. E ele naquela placa vai ter uma dissipação de energia por efeito Joule, que é energia térmica que vai fazer com que aumente a temperatura ali, e isso é utilizado em algumas coisas, ok? Galerinha, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem revisão e também tem exercícios para vocês. Tchau, tchau!